participar de um dos eventos dos 40 anos da Fundação de Economia e Estatística. Eu estou aqui há 33 anos, 4 anos fiquei fora do Rio Grande do Sul, grande parte fora do país, mas, com exceção desses 4 anos, com certeza, ao longo dos 20 anos que eu estive no Rio Grande do Sul, provavelmente todos os anos e quase que todos os meses, eu estive participando em eventos na Fundação de Economia e Estatística. E os meus primeiros trabalhos foram publicados, seja no Indicadores Econômicos, seja posteriormente no Satisfair. Então, eu me sinto muito honrado em ter sido lembrado para participar desse evento e fazer parte do 40º aniversário da Fundação de Economia e Estatística. Segundo ponto, sendo o último a apresentar discussões sobre conjuntura internacional e nacional, eu tenho uma vantagem e uma desvantagem, né? Como sempre. A vantagem, não, comecemos pela desvantagem. A desvantagem é que provavelmente eu vou ser um pouco repetitivo em relação, seja o que foi discutido pela parte da manhã, em termos de conjuntura internacional, uma ligeira pinçada sobre a economia brasileira, seja no que diz respeito à conjuntura brasileira, propriamente dita, né? A vantagem é que, dado que eu ouvi as 3 apresentações anteriores, eu vou tentar ser um pouco criativo em relação ao que não foi apresentado anteriormente. E nesse particular, a criatividade, se é que se pode dizer assim, ela vai a uma característica dos economistas, né? Todos nós sabemos que quando tem 12 economistas, 10 economistas, 20 economistas reunidos, nós temos 12, 10, 22 posições diferentes. E quando tem-se economistas keynesianos ou pós-keynesianos, com certeza essas divergências são muito mais acentuadas. Então, nesse particular, a apresentação do Loureiro, que aparentemente convergeria para aquilo que eu fosse apresentar agora, ela com certeza ela, na essência, muito diferente daquilo que eu vou dizer para vocês. Ou seja, nós usamos o mesmo paradigma, keynesiano ou pós-keynesiano, mas não sei se um pouco mais ortodoxo, outro um pouco mais heterodoxo. Com certeza a diferenciação da proposição de política macroeconômica ela vai um pouco diferente, né? Como é que eu vou pensar em fazer essa apresentação para evitar, né, de certa forma, a repetição do que já foi dito até o presente momento e tentar ser criativo naquilo que eu acho que é a divergência da licença, né? Eu estruturei em três momentos, né? O primeiro, muito superficialmente, porque foi dito com bastante particularidade, seja pelo Fred, seja pelo André na parte da manhã, a questão da grande recessão. Segundo, os impactos da grande recessão na economia brasileira. E terceiro, quais são os problemas da economia brasileira e como eu entendo o arcabouço ou a arquitetura macroeconômica para a gente tentar enfrentar esses embrólios da economia brasileira. Então, em relação à grande recessão, sinteticamente ao que foi dito hoje de manhã, basicamente apresentado pelo Fred, a gente pode dizer o seguinte: desde o ápice da crise do subprime, 2007, 2008, em setembro com a quebra da Lehman Brothers, o que a gente observa na economia mundial entre 2009 e 2013 é mais ou menos essa tendência. Ou seja, você teve recessão aguda em 2009, você teve estagnação, uma ligeira recuperação em 2010, 11, 12 e 13. Tanto no G7, bem como especificamente na China. A China vem sendo observada esse processo de desaceleração mais recentemente. Segunda questão, ou desdobramento da grande recessão, é que houve, conforme já foi mencionado também nas 3 apresentações, houve expansões fiscal e monetária que elevaram a liquidez em nível global, estimulando a migração de capitais, provavelmente para países mais arriscados, mas que
rentabilidades maiores em função do diferencial de taxa de juros. Né? Ou seja, a paridade da taxa de juros foi altamente favorável para que os países emergentes absorvessem fluxos de capital. E aí gerou-se bolhas especulativas de ativos nas economias emergentes, né? Em decorrência, em grande parte, das questões relacionadas a operações de queda de crédito. Tá? E essas expansões fiscais e monetárias, é de se saber, chegaram a seu limite. Exemplo específico disso, a economia norte-americana sinalizando há muito tempo ou o fim do afrouxamento de liquidez ou o fim da expansão fiscal. Né? Todos os Estados Unidos saíram de um déficit fiscal de 10%, no início da crise chegaram a 10% de déficit fiscal, o déficit fiscal hoje se encontra em torno de 4%, 5%. A taxa de juros, há muito tempo 0,25%, porém, as taxas de juros de mercado dos Fed Funds para 3, 4 anos já se encontram em 2,8%, próximo à sua média histórica, que é de 3,5%. Ou seja, uma tendência de que, cedo ou tarde, concretizar-se-á essa elevação da taxa de juros de curto prazo norte-americana. Então, limitação das expansões fiscais e monetárias. Terceiro aspecto, ou desdobramento da grande recessão, deterioração fiscal dos Estados Unidos, que eu disse anteriormente, dos países da zona do euro e do Japão. Quarto, problema do sistema financeiro chinês que estão sendo observados nesse exato momento. O problema do sistema financeiro chinês sendo observado nesse momento, esse não é mais dramático, porque ele é basicamente o problema do sistema financeiro estatal. Ou seja, grande parte do crédito fornecido ao sistema produtivo chinês decorre basicamente do setor estatal. Pressões por salários, maior demanda de consumo, nitidamente decorrência da migração de centros rurais para centros urbanos e bolha de ativo também na China. Então, isso por si só faz com que a China também entre nesse processo de desaceleração da economia. Ó, a desaceleração da economia chinesa é de um crescimento de 11 para um crescimento de 7. Né? Comparativamente a outros países emergentes, olhando especificamente para nós, parece uma coisa risível essa desaceleração, mas não é tão risível assim. São 4 pontos percentuais que acabam pesando significativamente para a China afetar a economia em nível global. E o último ponto, ou o último desdobramento da grande recessão, são os problemas adicionados da zona do euro. E aí, grosso modo, a gente pode dizer o seguinte: não somente os problemas fiscais, e aí me permita discordar um pouco do que foi dito hoje pela manhã, não sei se especificamente pelo Fred ou pelo André, que centraram a discussão basicamente no desequilíbrio de balanço de pagamentos, que isso é uma verdade, ou seja, a diferença de produtividade dos países periféricos, dos países do norte, é brutal a ponto de gerar desequilíbrio de balanço de pagamento, porém, grande parte, e uma parte bastante substancial para enfatizar, do desequilíbrio fiscal dos setores dos países mais fragilizados decorreu em grande parte do setor financeiro, quer dizer, do Estado evitar o default do setor financeiro em função, em grande parte, de endividamento do setor privado como um todo. Claro, então você tem desequilíbrios fiscais de balanço de pagamentos, só que você tem questões adicionais, ou seja, primeiro como eu vou inserir um grupo de países, se eu não me engano 12 ou 13 países que estão na fila de espera com um cronograma pré-agendado para entrar na zona do euro, quando a zona do euro hoje, os 17 países que adotam o euro como moeda de curso legal, se encontram numa sinuca de bico. Então, isso é uma questão problemática. Os países entrarão ou postergarão o ingresso na zona do euro. Segundo ponto, flexibilizo ou não o pacto de estabilidade e crescimento. Né? Se nós observarmos aí pela condução da política econômica alemã, não haverá, em hipótese alguma, flexibilidade do pacto de estabilidade e crescimento. Só nos observarmos pelo conjunto dos países fragilizados, essa flexibilidade é mais do que necessária. Né? Sair ou não de países periféricos. Né? Uns podem dizer, sai a Grécia, sai Portugal, sai a Espanha. Aí a gente pode até depois questionar, né, discutir o que implica a saída, mas muito rapidamente, a saída você pode ter um desastre no curto prazo, você pode ter, entre outros fatores, você pode ter uma hiperinflação, vamos pegar o caso da Grécia. Se a Grécia sai da zona do euro, significa, em última instância, que eu tenho que emitir nova dracma a uma taxa de câmbio que leva pelo menos um diferencial de 10 anos de
estabilização cambial ao longo desse período. Então isso gera uma natureza hiperinflacionária e obviamente que isso gera deflação, isso gera uma perda de valor dos ativos, etc, etc, etc. Porém, no médio e longo prazo, capaz que seja uma saída positiva, porque ao menos, obviamente, se alguém crer que a partir da saída da Grécia e do novo processo de dinamismo econômico, você possa emitir dívida soberana em nova dracma, obviamente a Grécia teria condições de emitir dívida soberana que não tem condições de emitir hoje. Né? Então, mas isso é uma outra questão, mas que faz parte. Se os países saem ou não saem. E é óbvio que se um país sair, você tem o efeito dominó, e não só tem o efeito menor, bem como todo o ideal de se ter uma moeda europeia de conversibilidade, de peso, e para fazer frente ao dólar norte-americano, vai por água abaixo. Né? E a última questão é a questão da solução para as dívidas soberanas e para a crise bancária comum. Então, esse é o quadro da grande recessão, e dado esse quadro da grande recessão, isso quer dizer, ou pelo menos do meu ponto de vista, sinaliza o seguinte, né? Essa crise, ou o desdobramento da crise subprime, com a crise da zona do euro, a crise do lado real, é uma crise que não está solucionada. Muito isso pelo contrário, ou seja, a gente está pensando numa ligeira recuperação, uma melhora, mas longe de solucionar os problemas financeiros e reais da economia mundial. E aí, se estamos longe de solucionar os problemas financeiros e reais da economia mundial, isso quer dizer que nós, países emergentes, né, e aquém do catch-up dos países emergentes, nós somos falling behind dos países emergentes, significa que nós também estamos longe de resolver nossos problemas econômicos. Indo para a economia brasileira propriamente dito, que é o foco do debate de hoje à tarde. Né? O que a gente vê, quais foram os impactos da economia brasileira, e aí vou dividir em dois aspectos, os aspectos negativos e os aspectos positivos. Ou seja, o impacto, estou dizendo o seguinte, como a crise financeira e a grande recessão afetou a economia brasileira, quais foram as respostas das autoridades econômicas que acabaram suscitando, tanto o impacto negativo bem como as respostas acabaram suscitando aspectos negativos e aspectos positivos. Não que necessariamente esses aspectos negativos e aspectos positivos que foram gerados tenham sido premeditados, tenham sido endógenos ou exógenos, essa é a questão. O fato é que ao longo desse período tem tanto aspectos negativos como aspectos positivos. Então começamos pelo lado mais pessimista, pelo lado mais negativo. Né? Primeiro, entre 2009 e 2012, você teve um crescimento médio que foi de 2,6% ao ano. Né? E um crescimento que caracterizou-se como sendo um crescimento das últimas 2 décadas, um crescimento a mais papel. Né? Ora, eu cresço 7,5%, aí é fácil crescer 7,5%, porque a base de comparação era 0,3% negativo em 2009. E aí é óbvio, quando eu cresço 7,5% em 2010, ou seja, qualquer espirro em cima de um estado de convalescência precário parece uma pneumonia. Claro, então eu cresci de 7,5% porque o crescimento de 2009 foi 0,3% negativo. Então o crescimento pífio, uma média pífia de 2,5%, e um crescimento lá estapengou. Segundo, limitação das políticas contracíclicas para expandir o consumo. E por que isso? Porque a maioria das medidas adotadas foi medidas de dinamizar a atividade econômica sob a lógica do consumo. De certa forma, é aquilo que o Aurélio mencionou, ou seja, a formação bruta de capital fixo ela está estagnada. Então se encontra, se eu não me engano, entre 18,5% e 19% trimestre após trimestre. Não muda aí muito esse patamar. E aí, o esgotamento dessas políticas progressistas para consumo vão... Por quê? Eu tenho endividamento das famílias chegando ao limite, né? Se eu não me engano, saiu recentemente uma pesquisa que cerca de 40% do orçamento familiar hoje está comprometido com o endividamento, né? E uma inadimplência. A inadimplência, apesar de não ser uma coisa absurda, está na ordem de 7%, se eu não me engano, mas comparativamente aos últimos anos, ela cresceu alguns pontos percentuais. Né? Terceiro aspecto, se eu tenho aquele quadro anterior, de que a crise financeira internacional, o lado real da economia, ou seja, a grande recessão, ela está longe de ser solucionada, significa que nossos principais parceiros comerciais, China representa 20%,
Estados Unidos representam 10%, a zona europeia representa 22%, só para pegar esses dois, e o Japão representa 6%, só pegando esses dois, já dá quase 50% do destino das exportações brasileiras. Se os parceiros comerciais, os principais, encontram em desaceleração, em crise, é óbvio que a gente vai exportar cada vez menos. Ou seja, a gente pode até exportar mais em termos nominais por causa do fato porque os preços das commodities estão elevados no mercado internacional, apesar de estarem apresentando uma tendência de queda. Tá? Quarto aspecto negativo, eu tenho volatilidade de câmbio e tenho juros elevados. Né? Taxa média de juros, eu peguei aqui da Associação Nacional de Executivos de Finanças, taxa média de juros, isso é dado no final de agosto de 2003, pessoa física, taxa média de juros de 89% ao ano. Pessoa jurídica, 44% ao ano. Nem todo mundo pega TJLP 5% ao ano. Quem pega TJLP 5% ao ano são os grandes players, ou que pegam capital do BNDES, ou pegam capital do mercado internacional. O mercado internacional trabalha, eles pegam capital no BNDES. Tá? Então, volatilidade de câmbio e juros elevados. A taxa média de juros ainda é bastante elevada. É óbvio, se a gente comparar ao período anterior, pega lá no início, desde meta da inflação, taxa média de juros era 45%, Selic. Hoje a Selic média está em torno de 9%. Tá? Políticas industriais, outro aspecto negativo, todas as tentativas recentes de políticas industriais, e estou me apropriando daquele que escreve mais sobre política industrial, que é o Davi Kupfer, todas as tentativas de políticas industriais foram fracassadas. Política industrial tecnológica de comércio exterior, 2004, política de desenvolvimento produtivo de 2008, e a mais recente para um Brasil melhor de 2011. Ou seja, elas não conseguiram expandir a relação investimento-PIB. Claro. Então, esses são os aspectos negativos. Aí a gente pode pontuar, não tem mais ainda, pensei que tivesse terminado. E as medidas contracíclicas, que é um outro aspecto negativo, as medidas contracíclicas implementadas ao longo desse período, seja monetária, seja fiscal, seja cambial, elas ilustram o seguinte: o que está em vermelho sinaliza aquilo que supostamente seriam medidas contracíclicas relacionadas a expandir a relação capital produto, ou melhor, a relação formação bruta de capital e investimento. Tá? Então tem redução da TJLP de 125,6 em 2009, Selic de 3,75 para 1,75, que poderia supor que a redução da Selic, portanto, do custo básico de captação, poderia expandir o nível de crédito. Então tem o programa Minha Casa Minha Vida. 2010 eu não tenho basicamente nenhuma medida voltada para supostamente dinamizar investimento. 2011 eu tenho redução novamente da Selic, mesmo que timidamente, mas tem redução da Selic. Eu tenho um plano Brasil maior. 2012 redução da taxa de juros e dos créditos dos bancos públicos. E 2013 essas outras duas medidas, sendo que a mais relevante dela corte dos custos de energia. Ou seja, ao longo desses últimos anos, vou passar muito isso, por favor. Ao longo, na outra também. Na outra. 1, 2, pode vai. Vem na sua mão. Vai na sua mão. Ah, eu esqueço. Eu sou Jurássico, não estou acostumado com a tecnologia. Tá? Então, ao longo desses últimos anos, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Supostamente eu tenho 8 medidas de políticas contracíclicas que mostrariam uma tendência de que o governo está preocupado em dinamizar a relação investimento. As demais medidas são predominantemente medidas de consumo. Por isso que você chegou ao limite de explotação do crescimento sobre a de consumo. E segundo, se não bastasse isso, são medidas, eu acho que foi comentado também, não sei se foi pelo Loureiro, né? Vou pegar minha própria expressão do Loureiro, né? Ou seja, é como se eu estivesse observando a biruta no aeroporto para ver para onde o vento vai. Ou seja, que as medidas implementadas parecem que são fora. Ora eu adopto o IOF contra ingresso de capital, ora eu abro
mão do IOF contra ingresso de capital. Ora, eu aumento a taxa de juros para controlar a maldita inflação, que é de 6,2. Ora, eu reduzo a taxa de juros que eu tenho. Ou seja, eu tenho uma. Se não bastasse a volatilidade de juros e de câmbio, eu tenho volatilidade da política macroeconômica. E nesse particular, não precisamos ler o capítulo 12 da teoria geral para saber que quando você tem volatilidade ou instabilidade da política econômica, e portanto você não consegue minimamente tentar prever o que é o incerto, você cruza os braços, você não investe. Tá claro? Então, sem um norte, sem um horizonte de política econômica, ou seja, sem uma tendência de política econômica, se é certo ou errado, outra coisa, mas sem uma tendência de política econômica para saber para onde vai o câmbio, para onde vai os juros, para onde vai a política fiscal, eu não invisto. Se eu não tiver isso, eu não invisto. Isso você tem. Hora você aumenta, hora você reduz, hora você abre, hora você fecha, aí, naturalmente, você vai para a preferência da liquidez. Não tem como fugir disso. Claro. E aí só, eu vou passar muito rapidamente. Esses dados corroboram o que foi apresentado pelo Fred, pelo André e também pelo Orelo, né? Aí é PIB, trimestre contra trimestre, seja por setores, seja por comportamentos de demanda, contas externas, que é o principal desequilíbrio, o principal problema hoje da economia brasileira, ou seja, a gente tem um déficit acumulado nos últimos 12 meses, que faz, se eu não me engano, em relação ao PIB, chegou a 3,8%, 3,9%. Né? Existe entre um dos indicadores clássicos aí de desequilíbrio de balanço de pagamentos, ou de fragilidade de balanço de pagamentos, é que quando esse indicador ultrapassa 4%, acende a luz amarela de problema de crise cambial. Não estou dizendo com isso que nós estamos fadados a ter crise cambial, mas meramente pela análise desse indicador, há um indício de que problemas de balanço de pagamento podem ser crônicos. Composição das exportações, que eu acho que esse gráfico saiu do lugar, não sei como, mas enfim, desconfigurou-se. Né? Mas enfim, isso corrobora também uma das lâminas apresentadas anteriormente, que hoje em dia nós nos tornamos basicamente exportador de matérias-primas, índice de commodities, Selic, a volatilidade, taxa de câmbio, você passar tudo isso que não... centrar atenção só nessa questão, né? Ou seja, a inflação tornou-se, né, o problema da economia brasileira. Né? Os analistas, né, econômicos, né, balizados, Miriam Leitões da vida e assim por diante, né, preocupam-se com a escalada inflacionária, né, como se fosse a grande questão hoje da economia brasileira. Né? Então, a gente peguei aqui a inflação acumulada dos últimos 12 meses, né, que fez com que nós tivéssemos hoje uma inflação de 6,09, sem discriminar, abrir o IPCA, a gente vai ver que essa inflação ela tem como componente básico alimentações e bebidas, que representa 25%. A gente tem outros componentes que são setoriais. A inflação não é essencialmente demanda. A inflação tem problemas estruturais, tem problemas ainda de indexação e tem problemas fundamentalmente de choque de oferta. Então, isso somente para ilustrar aquilo que eu disse anteriormente. Ou seja, há vários indícios, né, há vários aspectos negativos que fazem com que corroboram para que nós tenhamos aquele crescimento ao longo desse período. Quais são os aspectos positivos? Né? Eu tenho a evolução do salário mínimo, o salário mínimo cresceu em termos reais, aí eu permito mais uma vez uma outra discordância, ou seja, o problema da economia brasileira, para mim, não é um problema de custo unitário salarial crescente, tá? Muito pelo contrário, o que sustentou minimamente o crescimento da economia brasileira nos últimos anos foi a recuperação do poder de compra do salário mínimo e principalmente do rendimento médio como um todo. Então tem salário mínimo crescendo, rendimento médio, apesar dos últimos meses estar decaindo, numa série histórica mais longa ele cresceu. Taxa de desemprego caiu, e aí eu concordo com o Orelo, ou seja, nós temos uma taxa de desemprego baixa, né, não porque a economia esteja em pleno emprego. Ela está baixa porque grande parte do nível de emprego que o setor de serviços absorve é do setor de indústria que está demitindo.
Então tem queda, aumento do desemprego no setor industrial, que é absorvido automaticamente no setor de serviços, que não existe mão de obra qualificada. Claro, então o nível se explica o desemprego baixo, basicamente por esse motivo. Então eu não diria que desemprego baixo é motivo de você dizer que é o de orgulho dizer que estamos em pleno emprego. Estamos em emprego meramente por uma questão de migração. Assim, não desemprego, não de pleno emprego pelo fato de que existem condições hoje estruturais na economia brasileira que nós, para manter o desemprego extremamente baixo. Claro, ou seja, isso é um argumento falacioso, é falácia da composição. Tá? Elevação, relação crédito-PIB elevada. Tá? Lembre-se que antes da crise a relação crédito-PIB era dada em 27%, 28%, hoje se encontra ao redor de 55%. Esse aspecto, se a gente for fazer uma discriminação da relação crédito-PIB, né, a gente vai ver que tem um aspecto negativo. Essa relação crédito-PIB ela cresceu de 27, 28 para 55 hoje, em grande parte porque o setor público expandiu o crédito na economia, não necessariamente o setor privado. E aquela relação dívida pública-PIB. E aí, também, observando isso, vamos pegar as duas coisas que eu acho mais interessantes. Evolução do salário mínimo, que eu peguei aqui, início de 95, salário mínimo em termos nominais era 100, hoje é em torno de 108, você tem, supondo que uma inflação em 2013 seja de 5,8%, eu tenho um crescimento real do salário mínimo de 82,4%. Não é à toa que isso puxou, né, e fez, digamos assim, a classe do abecedário de ser para baixo emergir para a classe média. Claro, ou seja, a grande parte da ascensão do abecedário para a classe média deve-se em parte ao crescimento do salário mínimo. Se a gente pegar rendimento médio de trabalho, eu peguei só de 2010 para cá, é a mesma coisa, rendimento nominal, e aí deflacionando, né? Aqui eu tinha uma inflação até janeiro, eu não atualizei, você tinha uma inflação de 3,15, o que tinha uma variação de inflação acumulada ao longo desse período, né? E supondo que a inflação de janeiro a junho foi de 3,15, eu já tenho esse dado até agosto, né? Isso faria com que eu tivesse um ganho de salário de rendimento médio novamente. Desemprego já foi comentado, relação crédito-PIB, dívida pública, etc. Dado isso, né, a questão como é que eu faço a economia brasileira crescer acima da média de 2,5%, 2,6%, e não ter um crescimento tipo stop and go, né? Então, aí, os problemas, do meu ponto de vista, os problemas são esses. E aí vem a divergência, né, keynesiana, da divergência keynesiana do erro. Né? Quais são os problemas? Primeiro, desequilíbrio no nosso pagamento de relações correntes. Né? Segundo, desindustrialização da economia, perda da competitividade e, em parte, do câmbio, é que aqui existe concordância, não há diferença. Né? Inflação acima do target poderia ser um problema, mas independentemente de a inflação hoje estar acima do target, ou mais uma vez vir a bater no teto da banda superior, nos 6,5%, se eu pegar a inflação aqui, desde o regime meta de inflação média, desde o regime meta de inflação de junho de 99, inflação média anual de 6,8%. Se ela bater esse ano 6,5%, vou ficar semelhante ao ano passado, 5,8%, e portanto acima do target, que é 4,5%, ela ainda se encontra abaixo da média dos últimos 14 anos. A inflação, por mais que aparentemente seja um problema, na essência não é um problema, mas eu coloquei como sendo um problema para agradar os conservadores de última instância. Né? Crescimento potencial baixo, né? Ou seja, segundo o modelo de inflation target do Banco Central, o crescimento potencial da economia brasileira é de 3,5%, então toda vez que a economia cresce acima de 3,5%, o Comitê de Política Monetária fica preocupado com uma pressão de inflação de demanda, movimenta a taxa de juros para cima para evitar que a inflação de demanda configure-se. Esgotamento do crescimento via consumo e adiamento das reformas estruturais institucionais. Aí sim, vem literalmente a divergência com o meu amigo Oreiro. Né? O que fazer? Né? O Oreiro defendeu implicitamente e
defenestrou, né, modelos Wedge-Lab, né, e, de certa forma, defendeu o modelo Export-Lab. Então, o que o Moreiro implicitamente apresentou, né, é o que ele vem há algum tempo desenvolvendo junto com Brescia Pereira e outros keynesianos, membros da Associação Keynesiana Brasileira, é o modelo novo desenvolvimentista estruturalista keynesiano. Então, você tem um tipo de modelo que vai nessa linha, que basicamente centra a questão do câmbio na produtividade, portanto, esse primeiro problema daqui, perda de competitividade e câmbio, né? E tenta mostrar que o modelo macroeconômico tem que ser articulado em última instância para eliminar a restrição externa de balanço de pagamento. Você tem o Export-Led Growth. Do outro lado, para não fazer a crítica somente ao Moreiro, tem um outro tipo de modelo que é o social-desenvolvimentismo da Unicamp, que tenta mostrar que o crescimento da economia brasileira tem que ser tipo Wedge-Lab, basicamente para bens de consumo, salário, ou seja, bens salários. Então você tem que ter políticas sociais, políticas contracíclicas que atendam de crescimento de bens de salário, de massa como um todo. Tá? Então o que a gente vai propor, que é nesse particular, o que a gente vai propor aqui é um artigo que entrará nos anais da ANPEC desse ano, foi escrito com Pedro Fonseca e por mim, que a gente está propondo um terceiro modelo. Nosso modelo, a proposição do nosso modelo é um modelo keynesiano institucional à la Wedge-Lab. Ou seja, o que a gente está tentando fazer é juntar o approach keynesiano, o approach institucionalista e ter um modelo de política macroeconômica para a economia brasileira com reformas estruturais que vai, em última instância, ao encontro de tentar priorizar o que é mais importante, crescimento. Isso não quer dizer, todavia, que se negligencie ou seja apologista da inflação. Não disse pelo contrário. Então, o que vem a ser isso? Em última instância, o que eu estou dizendo aqui é um crescimento Wedge-Lab, não negligenciando o setor externo, que eu estou chamando, ou que Pedro e eu estamos chamando de keynesiano institucionalista. Né? E aí, como é que eu articulo isso? Primeiro, política monetária. Você tem um debate clássico dos anos 70 até o presente momento, que é regras ou descrição. Né? E na questão regras ou descrição, literalmente é a discricionariedade da política monetária. Ou seja, taxa de juros para dinamizar consumo e investimento. Isso quer dizer que eu tenho que substituir o inflation target, eu não faço condescendência nenhuma ao inflation target. Não tem condescendência com o inflation target, tem que falar o inflation target e propor uma economic growth target. De certa forma, é sinal de reportarmos ao que foi dito hoje pela manhã pelo André Cunha, resgatando o Blanchard, é um crescimento, é uma meta de crescimento do PIB. Lá é o PIB nominal, aqui é uma meta de crescimento do PIB real. Tá? Então, negligencie o inflation target e propõe um economic growth target. Tem uma meta de crescimento todo. Tá? Segundo, ainda em termos de política macroeconômica sobre a área monetária, medidas macroprudenciais para reduzir os riscos financeiros e expandir a liquidez da economia, política fiscal contracíclica, períodos de crise e expansão fiscal, períodos de prosperidade e equilíbrio ou superávit fiscal. Essa é a ideia lá do Keynes, capítulo 27, ou Keynes, volume 27, que trata especificamente de, o Moreiro já falou ao passar, que trata basicamente de dois orçamentos: orçamento de capital e orçamento de custeio. Então tem que ter responsabilidade fiscal, eu não tenho que ter austeridade fiscal. Austeridade fiscal é para discípulos de Martim Lutero, tem complexo de austeridade. Tá? Então eu tenho que ter, em última instância, responsabilidade fiscal e não necessariamente austeridade fiscal ou uma regra de ouro para todas as vias que a gente caminha. Política cambial, taxa real efetiva de câmbio, para evitar tanta volatilidade, bem como a apreciação da taxa de câmbio. Então, o pior dos mundos é a volatilidade cambial. Eu tenho que ter um norte. Ou ela vai ser apreciada, ou ela vai ser depreciada. O que eu tenho que evitar é que essa apreciação seja excessiva, ou eu tenho que evitar que essa depreciação seja também exagerada. Tá? Como é que eu faço isso aí? Casualmente, nesse livro que o Moreiro está vendendo, né,
encontra-se um capítulo, eu não tenho participação nas vendas, mas encontra-se um capítulo meu, né, que a gente tenta propor um regime de câmbio, mais ou menos para tentar articular essa ideia de uma taxa de câmbio real efetiva de equilíbrio, que em última instância vem a ser a criação de um fundo de estabilização cambial, controle de capitais e entre outras coisas. Tá? Reforma tributária, e aí nesse particular eu sugiro uma olhada, ou seja, você tem ou uma reforma que vai ser cada vez mais, vai ser cada vez mais relacionada a impostos indiretos, ou tem uma reforma tributária que priorize, em última instância, os impostos diretos. E aí, nesse particular, qualquer discussão de reforma tributária, ela tem que ter um comportamento de imposto sobre capital e imposto sobre a riqueza. Só para vocês terem uma ideia, vocês pegarem no passado a carga tributária brasileira, 36% do PIB, e abrirem a carga tributária brasileira, esses 36%, se eu não me engano, 23% é sobre renda e capital. 38% é imposto direto. Claro, então não faz sentido, ou seja, você tem que ter uma reforma tributária que, em última instância, né, faça aqueles que ganham sobre a ótica do capital, ganham sobre a ótica da riqueza financeira, né, ou sobre a riqueza do paguem mais impostos. Política industrial, né, em última instância, pensar em crédito, subsídios, tecnologia, etc., visando, né, a inserção da economia brasileira no cenário internacional. Ou seja, a política industrial não tem que ser feita, não tem que ser articulada como sendo a panaceia das questões. Ou seja, faz política industrial quando a crise estoura. Não, tem que fazer uma política industrial articulada, e aí, obviamente, eu não vou me ater a essa discussão, porque eu não sou a pessoa mais apropriada para discutir com vocês. Mas a política industrial tem que ser levada em consideração um processo que passa pelas idiosincrasias das regiões, pelas características dos produtos e assim por diante. Tá? Política de rendas, aí, de certa forma, vai em conta do que o Oreu disse, ou seja, a política de rendas seja para regular o crescimento dos salários, seja para regular a pressão de preços. E esse particular ganho de reposições salariais em consonância com o ganho de produtividade da economia e dinamizar cada vez mais a concorrência entre os mercados. Diversificação da pauta de exportação dos parceiros comerciais. Reforma financeira, um outro ponto que eu acho importante chamar a atenção. Né? E a reforma financeira, primeiro, tentar forçar cada vez mais operações de swap de código fixado por títulos pré-fixados. O governo vem tentando ao longo do tempo, mas não conseguiu fazer isso. Em grande parte, por quê? Porque você não tem eliminação das letras financeiras do Tesouro. Quando você não vai eliminar, extinguir as letras financeiras do Tesouro, é pouco provável que eu tenha um ativo, que eu tenha um prêmio tão atrativo à letra financeira do Tesouro. Tá? Mudança de realidade da poupança já foi feita, dinamização do mercado de capitais e títulos da dívida privada. Tá? Aí só uma parte, né? Há uns 2, 3 anos, por encomenda do BNDES, um grupo de economistas venezianos fez um trabalho sobre mercado de capitais e dívidas públicas privadas. Esse trabalho iria ser publicado pelo BNDES e um trabalho assim, nós recebemos por isso, obviamente, né? Despendemos algum tempo elaborando esse trabalho, foram 1.200 páginas, né? E a discussão não foi adiante. Ou seja, você tem um discurso de que tem que dinamizar o mercado de capitais e de mercado de títulos da dívida privada, mas você não consegue avançar em grande parte. Por quê? Porque você tem a indexação do sistema financeiro. Claro. E o último ponto, para agradar um pouco aí, as instâncias mais conservadoras, né, melhores instrumentos de governança. Em suma, né, se a gente quiser pensar num crescimento para a economia brasileira sustentável, eu diria, grosso modo, o seguinte: eu tenho que abandonar definitivamente o tripé da política econômica, mesmo que tenha havido uma ligeira inflexão no tripé da política econômica, você tem que abandonar definitivamente o atual tripé da política econômica. A flexibilidade, do meu ponto de vista, eu estou convicto disso já há muito tempo, e eu tenho quase a certeza que a nação rubro-negra também esteja convencida disso, né?
o tripé da política macroeconômica foi flexibilizado tão somente por natureza pragmática, não por natureza de convicção de mudança de política econômica. Então, não flexibilizar o tripé da política macroeconômica, mas romper com o tripé da política macroeconômica em função de quê? Em função de economic growth target. E segundo, eu tenho mudanças estrutural e institucionais que, conjuntamente com uma maior coordenação entre as políticas fiscal, monetária e cambial, possam efetivamente alcançar um crescimento com sustentabilidade. E, obviamente, se eu tiver um crescimento com sustentabilidade, eu não preciso ir às Nações Unidas, eu não preciso ir ao Clube de Comércio de Investidores Internacionais para assegurar a eles que está no contrato. Ou seja, é só olhar os resultados empíricos para ver que isso é sustentabilidade e crescimento. E não necessariamente está escrito no contrato para assegurar direito à propriedade. Dá muito espaço para debate com tudo nenhum, então eu vou repetir com todos os debates que são realizados na casa, que as pessoas inscritas falem no máximo 13 minutos, de maneira que o máximo de pessoas possam participar, que realmente o tema realmente é muito promissor. Então, o Fernando aqui já tinha se inscrito, vou fazer um bloco, tá? 3 pelo menos? Então, Fernando, a pessoa que desse o nome sempre para ele, Roberto, tem mais aí? Claro. Então, esse é o primeiro bloco. Boa tarde. Vou agradecer ao Ferrari e ao Loureiro pelas apresentações. Vários pontos aí, um debate bastante rico. Agora, a pergunta que eu queria fazer mais direcionada ao Loureiro é assim: eu compartilho a preocupação com a questão do câmbio, a atividade da indústria, etc., porque a economia brasileira já tem uma tendência à deterioração da posição externa, etc., com o câmbio valorizado, então isso tende a acontecer muito mais rápido, etc. Então, sim, o câmbio valorizado é um problema. Mas quando, refletindo um pouco sobre por que o câmbio valorizou, aí, na minha forma de ver, não dá para deixar de considerar que o câmbio, valorização nominal, né, o câmbio teve um papel importante para manter a inflação, né, sob controle, mesmo no contexto em que os preços das commodities, né, estavam crescendo muito, etc, etc. Então a primeira que eu queria fazer é: não existe, retomando aquelas metas, né, um regime de política, né, não haveria um problema de consistência entre a meta de manter a inflação baixa e manter uma taxa de câmbio competitiva? Ou seja, consertar o câmbio não é uma questão complicada, né, do ponto de vista da estabilidade dos preços. Essa é a primeira. E uma segunda, mais rápida, alguns críticos dessa proposta, né, novo desenvolvimentista, centram a crítica na questão da existência de um otimismo de elasticidades, né, no sentido de que, bom, será que colocar o câmbio no patamar competitivo, né, necessariamente vai dinamizar realmente as exportações? E em dinamizando as exportações, isso é suficiente para dinamizar a demanda efetiva, etc. Obrigado. Roberto? Bom, boa tarde. Gostaria de colocar um outro elemento que não foi abordado de forma tangencial aqui, da aparente esquizofrenia dos policymakers, que, na minha percepção, tem muito a ver com a pressão política propriamente dita, né? E a pressão midiática, né? Então, o governo vai para cá, vai para lá. Eu vejo muita influência política de setores que não estão no governo e acabam tendo influência sobre o governo. Então,
Gostaria de inserir um pouco dessa questão política, ouvir a opinião de vocês com relação a isso. Boa tarde, meu nome é Flávio, eu sou cientista social. Na verdade, a minha pergunta é mais uma reflexão por Loureiro. Apesar que ele diz que é de direita, eu não sei se ele é de direita. Acho que depois, eu vou comprar o livro dele, depois eu te mando a resposta. Sai do armário. Tudo bem. Mas assim, onde fica a questão dos resíduos, o resíduo de concessões, esse que está tentando ser implementado pelo governo federal, né? Assim, analisando pelo lado assim, desenvolvimentista, né? Eu acho que isso é uma tentativa, você concessões das ferrovias, concessões dos aeroportos, dos portos, né? Pensando, né, tendo aquela visão cepalina, aquela visão do Celso Furtado de médio a longo prazo, né? Na tua fala, onde que você entraria isso? Eu acho válido essa tentativa? Bom, vamos começar com a questão do câmbio. Tá? A pergunta foi muito boa, né, sobre se haveria uma consistência entre a meta de você ter uma inflação baixa e uma taxa de câmbio competitiva, dado que no Brasil, historicamente, isso pelo menos nos últimos 15 anos, a valorização da taxa de câmbio nominal ela é um elemento importante para você manter a inflação baixa. Bom, eu não apresentei todas as lâminas que eu tinha programado, até por uma questão de tempo, mas o regime de política econômica, de política macroeconômica do governo Dilma Rousseff, eu caracterizo ele como um desenvolvimentismo inconsistente, né? Justamente por conta dessa incompatibilidade que você colocou. De fato, a configuração de política macroeconômica deste governo ela impede a obtenção simultânea de uma meta de inflação estável e uma taxa de câmbio competitiva. Então, você pode ver como é que o governo ficou bailando, né, nos últimos anos. Né? Quer dizer, primeiro, em 2011, havia uma preocupação muito forte com o câmbio estava em torno de 1,50, 1,60, então houve uma redução da taxa de juros, o câmbio passou de 1,60, 1,70 para 2,20, tá? Então, se introduziram, ou melhor, se apertaram o nível dos controles de capitais, então claramente você teve nessa primeira fase do governo Dilma uma preocupação com o câmbio. Aí a inflação começou a disparar em 2012. Porque a inflação começou a disparar, você desmontou tudo. Ou seja, então, você reverte os controles de capitais, você permite o câmbio se apreciar um pouquinho, né? Porque agora o objetivo é tentar impedir que a inflação saia do controle. Então, de fato, a arquitetura macroeconômica do governo Dilma Rousseff tem uma inconsistência entre essas duas metas. Agora, por que ela tem uma inconsistência entre essas duas metas? Porque quando você olha para as outras políticas, o que elas estão fazendo, elas vão no sinal contrário à obtenção de um câmbio competitivo e uma inflação baixa. Só para te dar um exemplo, pega a regra de reajuste do salário mínimo que foi aprovada, que já tinha sido introduzida pelo Lula, mas foi formalizada